Você ouve a Rádio Unaerp. Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. Boa tarde, senhoras e senhores que nos ouvem pela Rádio Unaerp. Esteja você no conforto do seu lar, do seu trabalho, ou escola, ou do qualquer banheiro, coisa do gênero, na garagem de sua casa, ouvindo pelo aplicativo do celular. ou logo após pelo YouTube. Estamos aqui, Luiz Scarpino e eu, Rafael Tomás, para discutir os grandes temas nacionais da semana, direito e cultura e o entrevistado da semana, na forma da lei, do decreto e do regulamento. É isso aí, Rafael. Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde, Andrei tá aqui com a gente, sempre comandando os trabalhos, com a locução do professor Gil Santiago. Hoje a gente temos um assunto bem legal que a gente vem discutindo já há algum tempo, né, Rafael? Para ser o nosso primeiro bloco, né? Sim, Vamos falar sobre essa, aspas, reforma política, e especificamente o recorte do tal do distritão. Exatamente. E aí a gente vai fazer Sistema eleitoral. Sistema eleitoral. E depois a gente vai, no segundo bloco, Direito e Cultura, vamos falar novamente de Breaking Bad, mas aí um outro recorte. Bingo. E o terceiro bloco é prometida a presença do professor João Batista Araújo, professor aqui na Universitária, aqui na Unaerp, na Faculdade de Direito, que vai falar sobre alguns assuntos de direito de família e outras cositas más que ele se propuser. É isso aí, Rafael? É isso aí. E hoje a trilha sonora que nós escolhemos é temática, né? Exato, o rock anos 80, nacional. Especificamente uma banda do Rio Grande do Sul chamada Engenheiros do Havaí. Isso, no qual ambos nutrimos algum tipo de conexão. Sim. Eu morei no Rio Grande do Sul por 6 anos, né? E eu morei por 5. E lá é meio que uma ofensa pessoal dizer que não gosta de engenheiros ou algo do gênero. Eu gosto bastante, já gostava quando era guri em São Paulo mesmo. Então. E eu cresci, eu tenho um tio que eu admiro muito, que ele era fã, então tinha as fitinhas, cassetes. Sim. E aí eu lembro que ele veio uma vez, Papo é Pop, ele tocou lá a fitinha, muito legal. Mas a gente escolheu a gente fez uns recortes de umas músicas assim que não são tão as mainstream do Engenheiros, né? Isso, inclusive... Exceto a última, né, que a gente vai terminar o programa. Inclusive pra aumentar também o nível intelectual do programa. A gente tem que sair um pouco do mainstream, assim. Vamos tentar propor coisas novas. Tem que ter algo assim meio contra a cultura, senão assim, né? Tipo, a gente já tem o sentimento rock and roll, né, cara? Rock and roll é contra a cultura, né? Não tem mainstream rock and roll, assim. É uma coisa. Tem os que aproveitam disso, né? Mas enfim. Mas aí não é bem rock and roll, né? Aí é aquela coisa, é o cara que se passa de. A gente tá se alongando muito na abertura do programa. Isso, então vamos ouvir a música de uma vez e depois a gente volta para discutir o tema da semana. Vamos lá, galera, é isso aí, galera, vambora. Cruzada Jurídica. Alívio imediato, Engenheiros do Havaí. Muito bom, muito bom. E essa não é das menos desconhecidas. Não, Vamos lá, né? A revisão da pauta. Revisão da pauta. Cruzada Jurídica. Revisão da pauta. É isso aí, Rafael, caríssimo ouvinte, dileta ouvinte. Nós estamos aqui discutindo essa semana um dos aspectos da reforma política e sobre o sistema, né? E a discussão que está se encaminhando agora é para o tal do distritão. Mas antes de falar desta reforma, desse ponto, prós e contras, eu acho que seria interessante nós abordarmos a questão, primeiro, para o nosso público menos versado em questões constitucionais, políticas e eleitorais. A diferença entre distritão, distrital puro, distrital misto e proporcional. E aí proporcional tem proporcional com lista aberta e lista fechada. Vamos fazer um breve apanhado de 5 minutinhos para poder situar o que é cada coisa. Eu conversei com algumas pessoas que não entendiam exatamente a acepção dessa reforma. Na verdade, esse é o ponto mais
controvertido da reforma política, a questão do sistema eleitoral. E ele é complicado mesmo, porque, digamos que para o público leigo é difícil entender como é que funciona esses critérios para a determinação de quem são os vencedores, né, no pleito. E assim, a primeira coisa que já tem que se estabelecer é que esse é o critério para a eleição de casas legislativas, né? No caso do governo da União, nós temos 2 casas, o Senado e a Câmara. Então, esse sistema eleitoral que é controverso e problemático é aquele que é utilizado para a composição da Câmara dos Deputados. Uma vez que o Senado, o sistema majoritário, não tem maiores complexidades. Mais voto, mais é o eleito. Isso. E também é o sistema utilizado nos outros níveis de governo, né? No caso do Estado, para a composição da Assembleia Legislativa, e no caso do município, para a composição da Câmara de Vereadores. Os regimes políticos contemporâneos conhecem aí essa gama ou esse cardápio de sistemas eleitorais que você mencionou, né? O nosso modelo atual é o proporcional. Com lista aberta. Isso. Que é o proporcional, na verdade. Né? O proporcional com lista fechada já é uma trampa. Né? O proporcional é um sistema que se caracteriza por tentar equilibrar a relação entre pessoa e partido. Então, o voto no sistema proporcional sempre é um voto dúplice, né? Você vota no partido ou na legenda e também no candidato. Né? É o único voto que ele tem essa dupla. Que ele tem 2 funções. Ou 2 destinatários. Sim. Eu acho que esse seria o aspecto mais correto. E aí a legislação eleitoral se ocupa de estabelecer uma criteriologia para poder estabelecer quais serão os vencedores, né? Tendo em vista que aqui não se está preocupado exatamente com aqueles que são os mais votados em termos numéricos, mas sim aqueles que conseguem atender a uma proporcionalidade que é posta pela legislação eleitoral. Aliás, é por isso que o sistema é chamado de sistema proporcional, porque você tem que estabelecer regras proporcionais, que aí são aquelas coisas que para o público leigo é complicada mesmo, né? Que você vai descendo lá os quocientes. Você tem o quociente eleitoral, que é o número mágico que cada partido ou coligação precisa atingir para conseguir conquistar uma vaga, né? E aí o número de votos que ele tem vai sendo distribuído dentro desse número. Depois você tem o quociente partidário, que é para saber dentro da coligação ou do partido quantas pessoas serão eleitas. E depois você ainda tem a técnica de distribuição das sobras. Então é um sistema que tem uma matemática mais complexa, vamos chamar assim, né? Para compreensão. Para compreensão. Esse é o sistema atual, ele é muito criticado e ele é objeto de grandes críticas, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente por aquilo que a gente pode chamar de efeito tiririca. Ou que a imprensa vem chamando de efeito tiririca. Que é um sujeito, um candidato midiático, geralmente uma pseudo-celebridade ou uma celebridade, que consegue, pela penetração midiática que ela tem, alcançar um número significativo de votos. E aí, com o número de votos que ela alcança, ela se elege e elege também na carriola um pessoal que não tem a expressão popular que deveria ter, ou que o pessoal julga necessário para poder representar alguém na Câmara dos Deputados. Então haveria um déficit de representação por conta disso. Pessoas com muito poucos votos acabam se elegendo. Eu lembro que teve por conta do puxador de voto aí. Teve uma deputada aqui da região que ela assumiu, acho que foi de Orlândia, se não me engano, que ela assumiu com menos de 500 votos como deputado federal. Pois é. Eu não lembro, eu acho que não era da coligação, se eu não estiver enganado. Esse fenômeno do tiririca, ele é repetitivo. Sim, atualmente o principal, digamos que a principal celebridade que simboliza ele seja o Tiririca, mas já aconteceu outras vezes, com o Enéas, por exemplo. O Enéas, aí nós tivemos o Clodovil. O Clodovil. O Romário. Geralmente é aquela tríade, né? Ou é um personagem caricato que tem bastante penetração popular, ou é uma celebridade ou pseudo-celebridade, ou um esportista. Ou alguém de televisão, como ou alguém de TV, Celso Russomano. Do rádio, né? A gente tem aqui um exemplo de uma pessoa do rádio que fez carreira política, né? Aqui na Ribeirão Preto tem um histórico de políticos radialistas. Teve um trabalho muito legal. Inclusive a ex-prefeita é um exemplo. Começou na rádio, enfim, todos os grandes prefeitos. E foi deputada, né?
estadual, né? Sim, é que você começa a vencer as curriolas, assim, no sentido... Mas o Enéas fez um caminho inverso, na verdade. Ele sempre foi candidato à presidência da República e sempre teve uma votação para uma eleição majoritária irrisória. Mas não era Mas quando ele resolveu... Mas ele tinha um número significativo de votos, principalmente se você coloca isso numa eleição proporcional para deputado federal, que foi o que aconteceu, né? Até então, não sei se ainda hoje prevalece isso, mas eu me lembro que na eleição específica dele foi o recorde de votação numa única pessoa para deputado federal, né? Bom, e é um bom exemplo, porque o Enéas acabou elegendo mais 5 com ele. Inclusive os folclóricos, doutor Avanir, o pessoal do Prona ali, que acabou ficando com uma bancada por conta da votação expressiva que ele teve. Isso é uma disfuncionalidade, assim, é impossível, não dá para negar. Você tem uma disfuncionalidade forte no sistema proporcional por conta desse efeito. E se tentou bloquear isso na última reforma eleitoral, ao estabelecer um filtro de que você só poderia ser suplente ou assumir como suplente se você tivesse no mínimo 10% do total de votos do coeficiente eleitoral. Então, mas isso é uma coisa um pequeno filtro que fizeram, mas não deu tempo de testar. Eu acho que o sistema proporcional ele pode ser aperfeiçoado com essa criação dessas travas, entende? Assim, para evitar um sujeito que tenha 1.000 votos em uma eleição com coeficiente de 90 mil, uma votação absolutamente insignificante possibilitar que o cara seja eleito realmente, mas você consegue criar uma trava para resolver isso. Sem desconfigurar o sistema. Aí já vamos até começar a articular as posições, né? Você tem posições. A minha posição, por exemplo, é que o nosso sistema proporcional ainda não foi testado adequadamente. Então eu apostaria ainda no sistema proporcional, porque eu acho que ele tem um mérito muito grande, que é o mérito de você conseguir dar voz a interesses e a partidos que numa eleição distrital, majoritária, não conseguiriam ter o mesmo desempenho eleitoral, tá? Então, assim, ele favorece a um ambiente de pluralidade, que é uma coisa que a gente deseja, inclusive que é um comando constitucional nesse sentido. Das minorias, principalmente das minorias. De você ter uma representação de minorias, exatamente. E aí você possibilitar eleição de votos ideológicos, que é o sujeito que não quer votar em alguma pessoa, mas acredita na bandeira de um partido. Às vezes ele não tem um puxador de voto, não tem uma pessoa que seja lá um sujeito com grande penetração, porque nunca foi testado, ou foi pouco testado em urnas, mas que pertence a um partido que tem um viés ideológico muito forte. Um partido que seja efetivamente um partido, né, que possa ser chamado de... Que efetivamente representa uma parcela significativa da sociedade, enfim. E talvez a gente não consiga contar nos dedos de uma mão os partidos que ainda hoje consigam ter alguma identidade, algum verniz ideológico. Hoje o pessoal muito mais vincula a partidos de esquerda que conseguem ter algum tipo de ideologia, alguns deles, boa ou não vou discutir aqui, não vou adjetivar a questão, mas que ainda consegue ter algum traço ideológico, né? Isso, o que o pessoal diz que é de esquerda, que na verdade é mais progressista, ou enfim, ninguém sabe mais como é que é. As classificações para mim são muito loucas. Mas de todo modo eu acho que ele tem esse mérito e é um mérito que precisa ser ressaltado. Então eu acho que ele não foi bem testado no Brasil ainda, porque a gente não conhece o sistema eleitoral funcionando aqui com uma cláusula de barreira efetiva. E aí esses partidos que você estava falando aí, os partidos de esquerda, têm culpa nisso, porque eles se sentem prejudicados, porque muitos deles fazem uma futurologia dizendo que se houver cláusula de barreira, nós estaremos fora. PSOL, PCdoB, essas coisas aí. Tá? Agora, isso é do jogo, né? Sim. Então, assim, não dá pra você dizer sou contra a cláusula de barreira porque eu vou ficar de fora. Se você vai ficar de fora, não é porque você está ficando de fora, é porque a população ou o povo brasileiro não enxerga em ti uma representação relevante. Então, assim, a gente tem que começar a assumir alguns riscos, né? Bom, vamos lá. A outra questão que eu acho que faz com que o nosso sistema proporcional não funcione bem é a coligação. Eu acho que permitir coligações para disputas proporcionais é algo extremamente nefasto, né? E, em terceiro plano, a demora para identificar essas disfuncionalidades, mas que aparecem, como você acabou de identificar, né, na questão da trava, para evitar que uma pessoa com votação inexpressiva possa assumir um cargo
por conta da distribuição das cadeiras, né? E aí só vou fazer um desabafo desde já, anti-acta, anti qualquer coisa, de que nós não conseguimos ficar uma eleição sem alterar as regras do jogo. Pois é. O que é um problema também, né? E aí, essa questão dessa trava, ela teve pouco ou nenhuma eficácia nas eleições municipais, porque você não tem... Dificilmente você tem puxadores de votos de maneira muito ostensiva em eleições municipais. Elas costumam ser, para vereadores, costumam ser mais acirradas, ainda que você tenha um ou grande puxador, mas ele dificilmente vai fazer uma bancada inteira. Ele vai puxar ele vai fazer coeficiente de 1, no máximo 2, além dele. Então, de fato, nós não tivemos essa trava ainda. Mas para deputado federal, possivelmente nós conseguiríamos eliminar uma parte do efeito Tiririca, por exemplo. Poderia ser mitigado por isso. Isso é uma tristeza, porque se prevalecer o que foi determinado pela comissão na alta madrugada de quinta, nós não teremos a possibilidade de testar esse sistema numa eleição federal. Não, e muito mais do que isso. Não só não testar, como também não mexer nessa trava. Primeiro, a gente não testa. 2, a gente vai mudar radicalmente o regime, o sistema, sem ter feito os ajustes necessários do que ele tem. Exato. Simplesmente porque ele fala que há uma grande crise e quando tem crise você tem que reformar tudo. Que pra mim é um outro ponto que eu não vou discutir agora. Mas, Rafael, vamos voltar. Então o sistema proporcional tem essa característica. Ele tenta equilibrar o voto na sigla, o voto na legenda, com o voto no candidato, né? O outro modelo, que é um modelo muito conhecido porque ele é utilizado nos Estados Unidos, na Inglaterra, é o chamado distrital, que aqui no Brasil, para poder diferenciar do sistema que é misto, na verdade, a gente chama de distrital puro, né? Que é um sistema baseado em pequenos colégios eleitorais, que são distribuídos de acordo com o critério da legislação eleitoral, que vão ser nomeados como distritos, e aí cada um desses distritos elege um representante, de acordo com o tanto de cadeiras ou o tamanho da representatividade que a unidade federativa possui. Então, apenas para ilustrar, São Paulo tem 70 cadeiras, teoricamente nós teríamos 70 distritos. E aí cada distrito vai eleger um representante. Seria uma espécie de uma eleição majoritária dentro do distrito. Dentro do distrito, exatamente isso, né? Cada partido manda um candidato. Só que esse é um ponto muito importante, porque o âmbito de competição é absolutamente reduzido, né? Então, se você tem o estado de São Paulo, por exemplo, ele vai ser dividido em 70 sub-áreas. E aí um candidato a deputado federal. E cada um vai disputar só na sub-área. Cada partido mandaria 70 candidatos, ou menos, ou talvez não mandem todos, para disputar cada um em seu distrito. Exatamente. Então eu vou disputar pelo distrito A, o outro pelo distrito B, pelo C. O distrito A vai disputar os partidos PJ, o outro PY, o outro Isso. Paçoca, e aí... E vai ser considerado, o mais votado vai ser considerado eleito. Isso gera um senso de representatividade. Gera, só que as experiências que existem, principalmente essas duas que eu citei, que são os Estados Unidos e Inglaterra, elas acabam desenvolvendo sistemas bipartidários, né? Então, naturalmente. Aliás, do ponto de vista abstrato e normativo, são países plurais, né? Eles possuem mais de 2 partidos. Só que a prática eleitoral leva a uma polarização, e de modo que a representatividade no legislativo acaba ficando bipartida, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, são os republicanos e democratas. Só que existem outros partidos que a gente nem conhece. Na Inglaterra, os trabalhistas e conservadores. Do mesmo modo, você tem outros partidos, mas ninguém conhece. Então esse é um ponto que é colocado como um prejudicial do modelo distrital puro, que é o fato de que ele acaba sufocando a possibilidade de representação de interesses que não caibam dentro dessas cartilhas, né, desses partidos que polarizam o debate, né? Esse é o puro. Esse é o puro. O misto, ele vai dividir a coisa. Então você vai ter 2 votos. 2, exato. Um para o distrito específico e o outro para uma eleição proporcional. Do jeito que é agora. Do jeito que vai ser direcionada pelos partidos. Na Alemanha, se estiver enganado? Sim, é o sistema alemão. Do alemão, exatamente. Esse é o distrital misto. Só que, de novo, né, no distrital misto também tem que ter cláusula de barreira, porque o distrital misto, que na verdade é um sistema misto. Sim. Porque ele vai comungar proporcional com distrital, você tem eleição proporcional.
E aí toda vez que você tem eleição proporcional, tem que ter cláusula de barreira, porque se não tiver cláusula de barreira, você vai criar descontrole na representação partidária. Tá. E aí vai gerar os nossos problemas, que é um parlamento com 30, 33, 34, 35, 38 partidos políticos. Né? Sem dissociações ideológicas entre eles. Exatamente. E aí, para governar, bom, aí a gente volta no assunto do programa passado e a questão do presidencialismo de coalizão. Ou de cooptação. É. Mas, então, faltou o distritão, que é a fórmula mágica, Isso. que é o Aladim desceu e falou assim, olha, o plim! ponto, né? O sistema proporcional, você tem, assim, democracias consolidadas que utilizam, né? O sistema distrital, você tem democracias consolidadas que o utilizam. O sistema misto, você tem o exemplo da maior potência europeia, que é a Alemanha, que desde 1949 o adota. E é uma estabilidade, do ponto de vista não só político, como jurídico também. Sim. Agora, o distritão é uma piada em si. Já pode chutar o balde e dizer isso, porque assim, o distritão tem no Afeganistão, na Jordânia, e mais num país assim, que é um arquipélago, que tem 56 habitantes, eu acho, mais ou menos. Que usa o distritão como critério. Tá certo, e lá funciona. Provavelmente. Aí, agora assim, até o Bernardo Franco de Mello, que é um colunista da Folha de São Paulo, escreveu hoje, Brasil, capital, Cabu, né? Ele sugere que os parlamentares que querem adotar o distritão façam estágio em Cabu, que é a capital do Afeganistão, para ver se fica bom, ver se é bom mesmo o negócio. Então assim... Não dá ideia não, que a pessoa vai... É capaz que ainda vão financiar com o dinheiro da viúva, né? A ida. E a estadia. Provavelmente eles vão arrumar uma tenda 5 estrelas. Mas né? aí o mais cáustico diria que é uma passagem só de ida pro Afeganistão. Tomara. Né? Mas assim, aí nesse caso eu financio. A gente ajuda. A gente faz uma vaquinha faz online. Uma vaquinha, isso, o Andrei isso. também vai pôr meio salário dele pra... Isso. Adote um deputado para ir para o Afeganistão e não voltar mais. O fato é que o distritão, ele colocaria cada ente federativo, cada unidade federativa como um grande distrito. E aí, no caso de São Paulo, por exemplo, as 70 vagas a que tem direito o Estado de São Paulo seriam disputadas numa eleição majoritária. De modo que os 70 candidatos mais votados seriam considerados... Peraí, calma. Vamos lá. Nós teríamos 70 vagas em disputa. Os partidos lançariam... Cada partido lançaria lá 140 candidatos ou um número bem menor de candidatos do que nós teríamos numa eleição proporcional, sem dúvida. Mas poderia lançar a chapa completa. Não há assim, o que se projeta, inclusive que é o que as discussões têm mostrado, é que haveria um número menor de candidatos. Até porque eu acho que é esse que é o ponto deles. Eles querem controlar quem vai ser eleito. Você vai pôr duas, três, máximo meia dúzia de pessoas. Porque eles vão poder usar como argumento. Porque o ponto é esse: o cara vai ter que disputar para ser eleito com o Estado inteiro. E aí os 70 mais bem votados... Então isso abre a possibilidade do partido vir com um argumento pseudo-racional que vai dizer o seguinte: eu não posso mandar qualquer um como candidato. Eu tenho que mandar alguém que tem viabilidade de vencer. A gente tem muito voto. Quem que tem viabilidade de vencer? O cara que é convicto, o cara que é conhecido, o cara que tá na mídia, o cara que tá na máquina pública. Ou seja, quem já tá lá. Basicamente são essas pessoas. E, obviamente, Rafael, é uma questão complexa imaginar que esse atual Congresso iria fazer alguma reforma para modificar substancialmente o sistema. Eu também acho. Mas de todo modo ficou faltando falar da lista fechada, né? Na verdade seria o voto em listas. Lista que seria uma pra vulgata do tem proporcional. Você tem o sistema proporcional, que a gente chama aqui de proporcional com lista aberta, mas na verdade ele é proporcional, ponto. E o sistema de voto em listas. Que aí o que você tem o partido estabelecendo quais são... Você vota no partido e o partido estabelece a lista dos eventuais eleitos, caso eles consigam uma lista pré-ordenada. Isso, os quocientes eleitorais respectivos. De forma que você não votaria no candidato, você votaria apenas... Você vota só na legenda. Só mas isso eles pensaram em fazê-lo e já veja foi que descartado. Aí, assim, o distritão e o sistema de listas fechadas são os grandes opostos. Assim, tipo, é 8 e 80. Num você só vota no candidato, que é o distritão. E no outro você só vota na legenda, que é o voto em lista fechada. Aí assim, eles estão nos extremos, percebam.
Só que eles compartilham uma coisa. Os dois são péssimos. Então, tipo assim, a raspa do cocô do cavalo do diabo. Distritão e voto em lista fechada. Esses dois, pra mim, tinham que estar excluídos de qualquer proposta de reforma política. Mas a gente não sabe. De plano. Mas essa proposta nem sempre ela seguia por critérios meramente racionais ou técnicos. E aí, Rafael, você tem uma coluna amanhã no Conjur sobre isso, Sim, né? eu tô defendendo exatamente esse argumento. Tô propondo uma definição ex-adverso. Então, tipo, a gente pode brigar em vários níveis pra saber se o distrital é bom, o distrital puro é bom, se o proporcional é bom, se o misto é melhor. E aí a gente pode discordar disso e eu vou aceitar. Por exemplo, se eu tenho a convicção de que o misto é o melhor sistema, mas no debate o misto perde para o distrital puro, embora eu não concorde que o distrital puro seja o melhor sistema para nós, eu aceitaria. Porque é um sistema eleitoral testado, é um sistema eleitoral que tem credibilidade, etc, etc. Tá? Agora, é diferente do distritão e do voto em lista. Os dois são ruins. E assim, eu acho que dá pra ter um consenso de que são ruins. Tá entendendo? Tipo, se não dá pra ter consenso em qual que é o melhor sistema lá na ponta, dá pra ter um consenso de que ambos são ruins. Então, pra mim, já é alguma coisa. Então a gente tem que definir qual que é o nosso sistema eleitoral. A gente já vai ficar com a complexidade menor, porque a gente vai ficar discutindo ou circulando em torno de 3. Não mais de 5. Mas, e é engraçado, né? Na França, eles, depois de passar essas últimas eleições, eles estão discutindo a possibilidade de instituir o sistema proporcional. Exatamente para favorecer o pluralismo e a diversidade das forças políticas que o sistema, que os distritais nem sempre garantem, né? Não, mas é claro. E veja, eu não sou um inimigo do sistema proporcional. Nem eu. Eu acho que a gente tem que ter níveis de análise. O sistema proporcional, do jeito que ele é executado no Brasil, ele gera disfuncionalidades que precisam ser resolvidas. Agora, Mas não são estruturais. Exatamente. O sistema em si não é ruim. Se você coloca uma cláusula de barreira, se você acaba com a possibilidade de coligação, se você estabelece travas para evitar o efeito tiririca, você já resolve muita coisa. Tá entendendo? E provavelmente o sistema proporcional vai possibilitar que a gente rode melhor as disputas eleitorais aqui. Eu acredito nisso. Tá me entendendo? Mas é aquilo que eu tô dizendo. Eu manteria, na minha reforma política ideal, eu manteria o sistema proporcional. Pra mim, eu continuaria assim, desde que fossem corrigidas essas disfuncionalidades que nós acabamos de citar. Certo? Então, quer dizer, trocando em miúdos, eu não faria reformas constitucionais. Faria uma reforma na legislação eleitoral para estabelecer esses critérios ou essas travas, diminuir as disfuncionalidades sistemáticas do nosso modelo proporcional e tocar a vida. Agora, eu aceitaria se a conclusão da reforma fosse outra, fosse, por exemplo, para estabelecer um sistema misto. Eu aceitaria. Eles querem fazer isso como um regime. E é engraçado, Rafael, que eles estão discutindo a migração. Eles querem acabar com o proporcional. Segundo eles, aspas, a população acha que o proporcional não funciona. E aí, então, eles estariam estabelecendo um regime de transição para primeiro o distritão em 2018 e em 2022 o distrital misto. Isso porque é uma trampa, na verdade, isso, né? Porque o interesse deles é conseguir estabelecer um sistema eleitoral que em 2018 garanta a preservação dos seus interesses e a sua sobrevivência. E aqui um negócio muito interessante. Aí é óbvio, ele pega e diz assim, não, mas em 2022 nós teremos um sistema misto. Olha que maravilha, mas é em 2022, né? Isso aí é mais ou menos aquela coisa do cara que acredita fielmente que a vida vai melhorar. Então, tipo, a vida vai melhorar, mas quando? Amanhã. O problema é que amanhã nunca chega, né, cara? Então, tipo assim, a vida vai melhorar quando? Amanhã. Aí amanhã você pergunta, a vida vai melhorar quando? O cara fala amanhã. E é a mesma coisa. O sistema vai ser misto, mas quando? Em 2022. Nunca chega. E quando estiver próximo, você altera. Aí você vai viver mais 4 anos com um congresso que é basicamente o mesmo e que vai te garantir que, sei lá para 2020, os caras não restabeleçam uma nova reforma que vai dizer assim, não, vamos afastar o sistema distrital misto e vamos adotar novamente o distritão. Não, e não acho nada implausível, porque se eu te digo que nós não tivemos uma eleição igual a outra em termos de leis eleitorais ou sistemas políticos, não sempre políticos, mas de leis eleitorais,
é bem provável que em 2022 nós tenhamos outras reformas políticas. Provável. E aí, considerando o histórico, porque nós temos, desde 1989, nós temos reforma política em curso no Brasil. E aí, Rafael, é importante eu destacar aqui um dado que corrobora a tua colocação. O professor Jairo Nicolau, professor de Ciência Política da UFRJ, ele trouxe ele fez um artigo bastante sucinto, mas bem pontual, e ele faz uma simulação com base nos resultados das eleições de 2014. Se hoje o sistema fosse distritão, 91% dos atuais deputados federais continuariam no Congresso. Ou seja, apenas 9% dos atuais deputados não se reelegeriam. E aí ele faz uma crítica bem interessante, dizendo o seguinte, que esta reforma do distritão que vai servir para mudar, segundo ele, é uma ilusão da simulação eleitoral, achando que o que aconteceu lá atrás vai se repetir no futuro. Uhum. E com base em suposições de que isso traria reflexos ou modificações substanciais. Exatamente, chega num outro ponto que eu escrevi, enfim, deve estar para publicar em um jornal que eu mandei, que eu acho que a gente fica mexendo para que a crise se alastre com alterações que mudem para ficar como hoje está. Ou talvez mude para ficar como pior, que é a máxima tiririca. Pior que está não fica. A máxima tiririca ao inverso, né? Você vê que o Tiririca é um grande filósofo contemporâneo. E a gente está discutindo, a gente falou 8 vezes o nome dele. A gente deve ter falado dele umas 8 vezes. Ele tá melhor que a Lava Jato hoje, né? Pois é. Não, mas isso não é a gente que tá falando. A gente só tá falando porque o espaço público, de algum modo, circula essas informações. Por exemplo, o efeito Tiririca não foi uma coisa que eu nomeei, nem você. Não. Mas aparece nos jornais. Essa coisa da máxima Tiririca, pior que tá, não fica, também é outra coisa que aparece nos jornais. Isso foi do maqueteiro dele, né? Ele foi a campanha dele. Sim, claro, mas acaba ficando na mídia e a gente continua reproduzindo. É porque é tão sintomático que quando nós achávamos que ele poderia ter razão em algum motivo, a gente vê que nem isso ele é capaz de profetizar. O pobre Tiririca. O ponto do distritão, nesse texto aí que eu tô escrevendo, eu acabei incorporando uma sugestão aí de alteração do texto para dizer que no Brasil é assim, né? Geralmente você tem aquela coisa, mudar para ficar tudo igual, né? É uma máxima conhecida. No Brasil ela é diferente um pouquinho, é mudar para ficar pior ainda. Então, que representaria bem o que seria essa regra de transição aceitando o distritão em 2018, né? Eu acho terrível e espero que ainda haja... Tem um quê de eterno retorno do mesmo nisso também, sabe por quê? Porque assim, o nosso establishment político, ou seja, as pessoas que estão ali e ocupam lugares de poder, eles se blindam de algum modo. Eles procuram formas de se blindar, independentemente disso não representar interesses populares significativos. Então, tem uma história que vem da Constituinte republicana de 1890, que é a seguinte: o sistema do Império era o sistema distrital, que nós hoje conhecemos como distrital puro. E naquela época o sistema distrital puro favoreceria os conservadores e liberais, que eram os favoráveis ao Império, né? E evidentemente que os republicanos teriam um problema muito grande, porque eles não conseguiriam passar o projeto de Constituição que eles queriam. O que eles fazem? Pouco antes da eleição para a Assembleia Constituinte, eles mudam o sistema eleitoral, por meio de um regulamento que ficou conhecido como Regulamento Cesário Alvim. E aí o que eles fazem? Estabelece o sistema de listas. Quer dizer, aí eles controlam a indicação dos partidos. Sabe quem vão se eleger. Exatamente. Evidentemente que eles fizeram uma conta antes para saber como é que a coisa ia ficar. E eles controlavam a maioria dos partidos. Quando veio o resultado da eleição, eles conseguiram as cadeiras que eles precisavam para passar a Constituinte sem nenhum problema. Então, quer dizer, isso é sintomático porque, assim, tudo bem, foi a instituição da República no Brasil. É bom isso? A grande questão é que se o povo pensa disso. O povo pensa alguma coisa? O povo não, mas o povo sequer foi consultado, né, Luiz? Quem fez isso foi a própria estrutura, a própria elite pensante que dominava, naquele momento, por conta da Revolução, né, dominava
o processo político no Brasil, né? Mas eu fico preocupado. E agora a gente assiste a algo parecido, porque inerte, né? É. Eu não vejo nenhuma grita. Porque o que eles estão querendo fazer é aquela coisa. Eu, em algum momento, eu pensava em falar, é um sequestro da agenda da reforma política, que é uma agenda desejada pela sociedade, que é uma coisa que seria legítima. Só que isso é mais que um sequestro, cara. Isso é uma usurpação mesmo. Eles estão se usurpando daquilo que seria um anseio social legítimo. Que seria transformar nosso sistema político para que ele funcione melhor. O que eles estão fazendo é transformando ele para que ele mantenha suas estruturas a rigor, do mesmo jeito. E a rigor de acabar com questões que talvez sejam consenso, que é a instituição de cláusulas de barreira, e finalizar coligação partidária para eleições proporcionais, que eu acho que são lugares comuns. São. O problema é que esse Congresso... Existiam algumas negociações avançadas nesse sentido, mas aparentemente retrocederam. Agora, o que nós temos nesse Congresso é que qualquer coisa que você faz de forma política para coisas boas, eles vão embutir uns cavalos de Troia um cavalo de Troia no meio do caminho e possivelmente você esperando uma bela manifestação divina vai chegar lá um exército para te queimar no meio, que é a sensação que eu tenho de qualquer reforma política que for feita nesse Congresso. Honestamente, eu sou a pessoa mais descrente que tem do mundo, descrente relacionada a uma análise de que devemos levar a sério qualquer tipo de proposta de reforma eleitoral nesse momento, político-eleitoral. Mas eu também acho. Eu acho que do jeito que a coisa vai, o melhor seria manter o sistema do mesmo jeito e sem mudar nada. Porque... Bom, definitivamente, se esse relatório prevalecer, para mim, essa seria a melhor alternativa. A grande questão simplesmente não muda. A gente não sabe para onde vão as coisas. Esse é o ponto. A gente não sabe qual trampa, para usar um termo que você está usando, eles vão fazer para poder o negócio ficar do jeito que está ou pior pra gente. De certa forma, então, acho que se eles, aspas, são os legítimos e não nos representam, eles não poderiam conduzir esse processo para dizer como que vai ser daqui para frente. Pois é. Se essa justificativa deles... E principalmente com uma questão que modifica a Constituição, que tem uma dificuldade muito grande para poder ser alterada no futuro, né? Então isso que é uma outra questão também que eu acho que tem que ser analisada. Dificuldade muito grande, você foi um pouco... irônico. Não, mas eu sei, é um superlativo que não cabe, mas ele retoricamente é proposital. Porque é maior do que o... Porque a grande questão é essa, se eles fazem uma reforma... É que o sistema nosso não é sério, né? Porque você imagina que se havendo vontade parlamentar, é difícil mudar a Constituição. Agora imagina quando não há. Por isso que eu quis retoricamente... Você tá entendendo? Porque provavelmente no establishment não vai ter ninguém que queira alterar. O distritão. Não vai ter ninguém. Então eu acho que a perspectiva é muito ruim. Enfim. Vou ficar aqui fazendo um discurso meio pessimista, mas é a verdade. Como é uma proposta de emenda constitucional, eles vão precisar de 308 votos. Na outra do Cunha não conseguiram atingir isso. Alvíceras. Porque tem isso também, é o eterno retorno do mesmo por conta disso também. Porque o Eduardo Cunha já tentou empurrar o distritão para em 2015. Então, só que ele tomou banho e acabou não conseguindo passar, né, o projeto na Câmara. Espero que não sei se vai conseguir ter esse número de votos e de toda sorte. Acho que nós, povo brasileiro, e quem estiver escutando, as 5 pessoas que estiverem escutando a gente aqui agora e depois no YouTube, começa a pensar seriamente numa possibilidade de fazer uma pressão muito grande, porque esse sistema é algo inimaginável do ponto de vista de agudizar a crise que hoje já é... A crise é ruim. Estamos numa crise. Eu acho Crises que são ruins. Isso que você acabou de dizer é a mensagem que deve ficar mesmo, né? Por mais que a gente tenha diferenças e paixões partidárias distintas, a gente não pode deixar que essas paixões nos tornem cegos, né? Então, essa é uma questão nacional que tem que ficar acima dessas paixões, tem que ficar acima dessas questões. Não dá. Assim, o distritão tem que ser um inimigo comum. E aí aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, portanto. Vejamos como isso vai acontecer. E aí depois tem até uma questão constitucional que a gente conversou uma outra questão sobre se o distritão passar, mas vamos esperar que isso
ultrapasse e talvez não aconteça pra gente chegar até na viabilidade de entender que o Distritão ele é incompatível com a Constituição. Amém. Né? Mas aí depois a gente discute isso noutra ocasião. Certo? Vamos então de intervalo. Qual que é a música, André, que a gente soltou aí? Muros e Grades, Engenheiros do Havaí. Vamos fazer um pequeno intervalo para você escutar essa música e depois a gente volta com Direito e Cultura no segundo bloco. Valeu. Na Rádio Unaerp, Cruzada Jurídica. É isso aí, galera. Vocês curtiram Engenheiros do Havaí, Muros e Grades. Um dia super, uma noite super, uma vida superficial. Entre as sombras, entre as sobras da nossa escassez. Ele não é um grande letrista, mas essa aqui eu acho que pegou bem aí com o nosso momento sórdido republicano que estamos a experimentar. Bom, é melhor que o Djavan, né? Açaí, Guardiãs, um de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Se alguém conseguir me dizer o que é isso... Não para, você vai tirar emprego de metade dos professores de nem o maior metafísico, né, da história da filosofia consegue decifrar o que o Djavan quis dizer, que estranho. Não, essa letra é bem simplória, essa aqui do Muros e Grades, né? Mas acho que ela é, antes da gente entrar no segundo bloco, como a gente tá com um tempinho ainda, acho que ela traz pra gente algumas questões relacionadas a esse individualismo exacerbado que a gente experimenta hoje em dia, vivendo entre muros e grades, uma vida bem supérflua, enfim, e de uma certa forma vazia e moca, e ainda mais agora acho que é agudizado com a questão da virtualização das relações, tudo via rede social, né? E como as pessoas ficam, como a vida fica mais frouxa, a ponto de permitir descalabros à luz do dia, a gente achar que é normal, porque a gente está no nosso mundo, ou a gente vai reclamar virtualmente, e, enfim, tudo fica como está, ou até um pouco piorado, como você disse no bloco passado. Mudar para ficar ainda pior. É isso aí. Quer chamar então vinheta? Então vamos lá. Direito e Cultura. Cruzada Jurídica. Direito e Cultura. Rafael, o que você trouxe para Direito e Cultura na tarde de hoje? Bom, assim, diante de um certo marasmo provocado por sua pessoa, que não queria discutir nada diferente, eu falei, vamos falar de Breaking Bad, você quer discutir coisa que eu não vi, pô. Não, então eu falei, vamos falar de Breaking Bad, que talvez seja o grande acontecimento da TV nos últimos 10 anos, né? Há um certo consenso de que a série Breaking Bad seja uma das melhores séries já produzidas pelo gênero humano, né? Ela teve uma dessas listas, eu acho isso muito púbere, eu não tenho muita paciência, mas eu vi uma lista uma vez publicada numa dessas revistas de cultura, não me lembro se foi a Rolling Stone ou uma dessas, que Breaking Bad seria na verdade a segunda, né, que a primeira série seria The Wired, que é produzida pela HBO. Aqui no Brasil ela é transmitida pela HBO, não sei se a produção é da HBO. Eu tentei assistir alguns capítulos, eu achei muito marosmática The Wired. Agora, que é a escuta, né? Sim. Agora, Breaking Bad eu acho uma série realmente impactante. Definitivamente. Eu também sou super fã e demorei uns 2 episódios pra me gamar, assim. Então, comigo aconteceu o contrário, assim. Eu fiquei muito impactado pelo primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio genial. E aí depois, assim, em alguns momentos eu tive vontade de largar a empreitada. Mas fui até o fim, e aí o todo da obra é realmente dignificante, né? Eu acho que quem não viu ainda compensa muito ver. E ela tem um segmento dela que eu não consegui ver, que é o Better Call Saul, Better Call Saul, que é um advogado. Que é com o Bob Oderick, né? É o advogado. É o ator que é o personagem Saul, que interpreta um advogado do nosso célebre Walter White, que é o protagonista da Breaking Bad, que em dado momento ele vai precisar de um advogado, como todos nós na vida. Sim, inclusive hoje, 11 de agosto, é dia do advogado, né? Exatamente. Então, Better Call Saul para todos vocês aí, enfim. E aí criaram aí um segmento dele, que já é uma série que
que vem encontrando um bom amparo da crítica, e honestamente eu também tive dificuldade para começar a gostar eu dele. ainda, como eu tenho uma tendência a ficar obcecado pelas séries que eu assisto, eu ainda não comecei a empreitada de assistir o Better Call Saul, porque eu sei que se eu começar eu vou querer ver tudo de uma vez. Mas eu gosto do ator. O ator é bom. E gosto da temática, eu acho que é uma temática extremamente interessante e tal. Mas, de todo modo, nosso assunto é o Breaking Bad. Né? Isso, Breaking Bad, você pegou o primeiro episódio pra discutir, é isso? Eu acho o primeiro episódio, assim, ele não tem uma ligação direta com o tema jurídico, como depois vai acabar aparecendo, né? Se você quiser fazer uma discussão mais rasteira, né? Inclusive quando das intervenções dos advogados, essas coisas todas. Agora, tem um aspecto, vamos falar assim, mais heurístico, que pode ser deduzido desse primeiro episódio, né? Essa ideia da ruptura total e de como que a vida do sujeito muda quando ele sai da esfera da normalidade, né? Eu acho isso fascinante. Isso é um tema que não me impacta apenas por Breaking Bad, mas por tantas obras do cinema também que são significativas para mim, né? O Poderoso Chefão, várias outras que discute essa questão, né, da vida, a normalidade, o que seria a vida normal e o que seria uma vida à margem da normalidade, ou que no caso do Breaking Bad não é bem uma vida à margem da normalidade, né? É uma vida que rompe com a realidade, com a normalidade. Porque, e aí pra quem não viu, enfim, você é uma das 5 pessoas do mundo que ainda não viram Breaking Bad. Pois é, que é difícil acreditar, inclusive. Mas... Tem sim. Tem então o Walter White é um professor, 50, branco. Sempre tem a pessoa que prefere assistir a novela das 9 da Globo, né? Sim, tudo bem. Gosto. Walter White, então, ele tem 50 anos, é um professor de high school, no ensino médio nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa com vida pacata, mora num bairro, naquelas casas de subúrbio norte-americanas, casado com Skyler, uma moça um pouco mais jovem que ele, aparentemente, contadora, tem uma vida... Que tem um irmão policial. Tem um irmão policial. E eles têm uma vida pacata. Cara orgulhoso do... Isso, uns caras bem americanos. American Way of Life. Isso, e uma vida bem americana, moram no subúrbio, com um carro mais ou menos. E eles têm um filho com uma deficiência, né? Mas é uma vida bem pacata, serena. Se fôssemos analisar a vida de Walter White, do que ele era um professor de química norte-americano, zero interesse estilístico. Mas aí há um grande paradigma na vida dele, que é a finitude da vida. Que é a finitude da vida, que é quase que um pleonasmo, né? Falando finitude da vida, mas enfim, há quem não creia nisso. Mas a finitude bate na cabeça dele que ele... que na verdade ele chega naquele momento, tem um chamado da consciência, poderia-se dizer assim, né? Ele se dá conta de que ele é finito. Porque uma coisa é você simplesmente dissertar sobre a finitude. Outra coisa é você ter consciência da sua finitude. Né? Então, assim, é muito fácil falar que todo mundo morre, mas você nunca encara a tua morte de frente. Né? E ele tem um episódio que efetivamente, né, o coloca diante da possibilidade iminente da morte. Ele descobre que tem um câncer no pulmão, enfim. Isso. Então isso é algo que eu não... Qualquer resumo da série vai falar isso na contracapa. Que é uma questão, se você descobrir que tem uma doença dessa, né, para quem já viveu, como eu no caso, já vivi casos na família de câncer, é uma coisa altamente impactante, porque definitivamente você não sabe. Você pode morrer amanhã e você pode morrer daqui 6 meses com um grau absurdo de deterioração da sua qualidade de vida. Então... ter um diagnóstico desse claramente posto diante de si é algo que efetivamente te causa impacto, né? E aí ele fica preocupado porque nos Estados Unidos, a despeito daqui, no Brasil nós temos um sistema único de saúde, que ele é altamente complacente e permite que você se trate e cuide da sua enfermidade sem tipo de qualquer desembolso. Ele mora nos Estados Unidos, enfim,
Obamacare, né? Então, enfim, Isso. em períodos anteriores à instituição de uma alteração do sistema de saúde norte-americano, no qual, lá, se você não puder custear um seguro-saúde ou tiver um adequado, você terá que fazer um tratamento particular, que sabidamente é muitíssimo caro. Exato. E ele chega nesse paradigma no qual um tratamento de câncer por uma pessoa como ele seria inviável do ponto de vista econômico, principalmente pensando de que a esposa é uma pessoa trabalhadora, normal, que não ganha grandes coisas. O filho tem necessidades E o filho especiais. tem necessidades, enfim, que ele tem deficiência, no qual ele para poder se curar, poderia levar à ruína da própria família. Exato. E aí o sujeito numa situação limite dessa pode pensar em ceifar a sua existência no momento inicial, ou fazer o que ele fez. Claro, não que isso justifique, mas... Não vamos avaliar moralmente a conduta. Porque, aliás, o bom da série é isso, né? A série não faz um julgamento moral pra ti. Ela mostra. Deixa aberto, Ela né? mostra. Porque a opção dele... Ele teve uma outra opção. Olha, ele até pensou nisso, né? Em dado momento ele coloca lá uma possibilidade. Sim, claro. Porque eu acho que qualquer pessoa na mesma situação vai ter uma infinita possibilidade de escolhas diante de si, né? Escolha desistir da vida, e aí vai ter todo o dilema moral de cada uma das opções que você pode aderir. Ou interromper, ou desistir de fazer qualquer coisa, ou encarar uma briga que não sabe como é que você vai terminar, e ele vai por um caminho totalmente insólito, que é o que vira a série ser mostra o que ela é, os seus acontecimentos, que leva ele a buscar um caminho alternativo. Que é um negócio altamente também contingente, assim, né? Não tem nada planejado e tal, mas ele conhece um rapaz, que eu acho que é ex-aluno ou aluno. Ex-aluno dele. Bem problema e tal. E o rapaz comercializa metanfetamina e ele... Esse cara ele tava grávida, agora que eu lembrei. Tem isso, A esposa tava grávida. De um segundo filho. É. E aí ele percebe que a metanfetamina que é produzida lá e que ele vende é uma coisa horrível. Do ponto de vista químico. Porque ele é um cara. Porque ele é um cara formado em química. E ele é um professor. E a série mostra que depois que ele tinha altas capacidades mentais, enfim. Sim. Só que ele ficava. Isso é um dilema também altamente nefasto pro ser humano, né? É um cara que tá. Ele tem tinha um potenciais, mas ele tá preso dentro de uma carapuça ou de um carapuça não é bem o termo, né? Ele tá preso dentro de uma armadura que não o permite se desenvolver, realizar as suas plenas potencialidades. Então ele era um químico realizado do ponto de vista de vocação, mas um professor frustrado porque não é valorizado, os alunos pouco se lixando para a disciplina dele, e ele tinha um altíssimo grau de capacidade, tanto que a série mostra ao longo do caminho que ele teve um passado que poderia ser promissor, mas ele não evoluiu nos meios regulares ali na química, na química lícita. Na química lícita. E aí ele acaba, por conta dessa contingência, começando um pequeno comércio da metafetamina pura ali. Primeiro da produção da metafetamina, né? E aí depois da... e aí vai tendo uma sequência de atos, enfim, que nem sei se é o caso da gente ficar contando aqui, porque as pessoas precisam assistir, né? Quem não assistiu ainda, se é que alguém não assistiu, né? Pois é. Mas vai havendo uma série de atos que vão levando ele cada vez mais longe nessa ruptura total, nesse processo de ruptura total, né? E aí vai se chegando ao nível do assassinato, da ocultação de cadáver e por aí vai, né? E sempre a química ajuda ele a sair de uma situação insólita. Mas que é uma coisa interessante também, né? Então, um ponto que a gente pode fazer... Agora, tudo se transforma, né? No momento em que ele realiza a tal ruptura total, poderia-se dizer assim, muda o jeito que ele faz sexo com a mulher, muda o modo como ele defende o filho dos bullying e coisas do gênero, muda até a postura que ele tem perante as pequenas humilhações que o dia a dia às vezes impõe às pessoas, né? Eu fico imaginando se ele tivesse que atender uma dessas moças do telemarketing que liga pra gente, ou que você tem que conversar, por exemplo, a atendente do cartão de crédito, por exemplo.
Enfim, você imagina como ele reagiria naquele momento ali, né? Mas enfim, eu acho esse um ponto fulcral ali do episódio, né? A viravolta, sem querer remeter a um aspecto platônico, mas é interessante, eu acho que, e você toca num ponto interessante, que a série, eu acho que é um ponto alto dela, é exatamente tratar desta mudança dele sem romantizar, né? Sem romantizar e sempre demonstrando a gravidade da situação e demonstrando que as consequências por essa opção dele são das mais... e são deles, né? São dele, as consequências são dele. No começo. Ele é que tem que... Eu não sei, mas é ele que tem que suportá-las, né? Sim, depois a coisa vai se expandindo porque vai se perdendo o controle. Mas o ponto é esse, né, cara? Qualquer escolha moral que a gente faça na vida é uma escolha nossa, né? Isso é uma coisa também que às vezes é fácil falar, mas é difícil você vivenciar isso com efetividade, né? Uma vez que você escolhe algo, você é responsável pela escolha que fez e não há como voltar atrás, né? Enfim. Voltar não, mas dá pra você não prosseguir, né? Não, sim, dá pra não prosseguir, mas você não vai apagar a escolha vai continuar lá. Não, aí você pode até tratar com o psicólogo, tentar fazer com que ela seja posta fora, ou recalcar. Tem várias possibilidades. Não a escolha em cima, eu tô falando o caminho que você dá pra escolha, né? Você pode... Não, sim, claro, você pode se transformar, sua vida pode ser transformada a todo momento, porque nós vivemos um mundo em que não há mais verdades eternas e necessárias, né? Vivemos numa pós-verdade. Não, na verdade, eu prefiro falar... Isso é uma coisa da modernidade, né, cara? Assim, não é o relativismo completo, mas é a existência daquilo que o Robert Musil chamava de homem sem qualidades. Que não é um sujeito que é ruim do ponto de vista ético ou moral, mas é a pessoa que não tem definição prévia. O que define você é a sua existência. Portanto, é o seu dia a dia e as escolhas que você vai fazendo ao longo da vida. É isso que vai te definindo, entendeu? Se você fosse um habitante da Idade Média, você já nascia algo. Então você era ferreiro, você nascia ferreiro, morria ferreiro. Você era artesão, você nascia artesão, morria artesão. Se você era nobre, você nascia nobre, morria nobre. Ou seja, você já tinha uma definição, tal qual uma coisa. Tá entendendo? Tipo, a árvore tem a arboricidade que a define, então você, nobre, tem a nobreza que o define, e assim por diante. Você não tinha mobilismo social. Quando você tem o processo de implosão dessas verdades necessárias que a modernidade faz, isso é bom porque te torna livre, só que ao mesmo tempo traz consigo uma consequência moral, que é a necessidade da escolha, de você escolher. Mas nem todo mundo pode escolher, né? Esse é bom se destacar. Não, é óbvio que você vai ter questões ligadas a aspectos materiais que vão diminuir o teu espectro, mas mesmo em qualquer espectro, em qualquer dimensão, você escolhe. Entendeu? Independentemente do tamanho da possibilidade que você vai ter de complexidade no processo de escolha, porque a complexidade aqui ela é definida pelo número de alternativas que você pode possuir, né? Independentemente disso, você escolhe. Agora, é óbvio que você tem seus projetos de mundo definidos por uma coisa que a gente pode chamar de faticidade, né? Por exemplo, uma faticidade que eu seja o Rafael nascido em Batatais. Isso é uma coisa que eu não escolhi. Mas o que você vai ser dali pra frente... aí vai ser definido. Mas é óbvio que eu tenho minhas limitações por conta disso. Os meus projetos de futuro, eles são limitados por esse aspecto, por esse acontecimento altamente incontrolável que é o meu nascimento, o corpo a qual pertence a minha consciência e assim por diante. Mas você tocou num ponto antes que me levou à reflexão, e eu vou voltar para a política, que não tem nada, acabou desviando aqui, a gente acha que a gente tem mais para fazer esses desvios, que é a questão do mobilismo ou não, das escolhas ou não. Se a gente pensar em sociedades altamente estratificadas, em que só algumas pessoas poderiam ocupar determinadas funções, o filho de ferreiro
Ferreiro Será, me lembrou agora uma situação que eu acabei, muito recente, que na Índia acaba de ter uma eleição em que o ex-governador Ram Nath Kovind, ele acaba de ser eleito lá, o presidente, e ele é da classe dos Dalits, que a Dalit é a classe dos intocáveis, ou seja, do mais baixo clero na Índia, ou algo bastante insólito na democracia indiana, a permissão dessa ascensão, dessa mobilidade social, coisa que nem sempre é possível fazer. Então, acho que ao mesmo tempo que a modernidade ela é pródiga em fenômenos como pós-verdades, e, enfim, a gente relativizar coisas ou criar fatos onde eles não existem, né, dourando. E, por outro lado, a gente permite a ascensão e a disseminação do que vem a ser um critério de democracia e até mesmo de meritocracia, né? Ainda que num contexto de difícil concentração de capital, a meritocracia acaba sendo... Tudo é muito difícil, mas enfim. Vamos chamar uma musiquinha. Vamos chamar uma musiquinha, depois a gente volta. Na Rádio Unaerp, Cruzada Jurídica. É isso aí, galera. A gente teve uma música extra também, em razão de contatos com o nosso convidado, no qual teve alguns problemas de deslocamento. Pediu desculpas pra gente. E nós vamos começar um terceiro bloco diferente. Solta a vinheta aí, por favor. O Cruzada Jurídica recebe o convidado da semana. Vai ser uma coisa niilista, né, Rafael? Vai ser uma coisa meio narcisista, né? Recebe o convidado da semana que não existe. O meu convidado da semana é o Luiz Scarpino. E o meu, Rafael Tomás de Oliveira. Beleza, mas é isso aí. Então, estamos aqui com o Luiz Scarpino, que é professor da Unaerp, mestre em Direito pela Unaerp, assessor parlamentar aqui de Ribeirão Preto. E, Scarpino, me diz aí qual é a sua avaliação como um especialista em direito eleitoral, qual é a sua avaliação para a nossa próxima eleição? Bom, obrigado, Rafael, pelo convite. Eu fico avaliando essa questão, há algum tempo eu estudo direito eleitoral, enfim. Estou como coordenador do Conselho Eleitoral, no qual você também integra a nossa comissão. Estamos em falta, precisamos fazer uma reunião na UAB, né? E fazer umas palestras lá. Eu enxergo com grande incerteza. Parece que a única grande certeza que a gente vai ter daqui pra frente, dessa reforma, a única coisa que vai passar dela é o aumento do valor repassado aos partidos políticos, que é de 3,5 bilhões. Que vai mudar de nome, inclusive, não é mais fundo partidário isso agora, né? Vai chamar outra coisa. Qual que é? Tucanaro? Eu não me lembro agora qual que é o nome, mas me parece que essa é uma coisa... Vai continuar sendo fundo partidário, mas com outro nome, só isso. Que eu acho que eu vi no jornal, assim. Mas realmente é isso, vai sair de 900 milhões para 3,6 bi. 3,6 bi, podendo aumentar, dependendo da arrecadação, né? Mas eu acho... Então esse é o único ponto que parece que é consenso geral que nós estamos vendo. Há aqueles que cravam que o Distritão passa, enfim. Se isso acontecer, a maneira com a qual nós discutimos, as eleições vão acontecer, vão ser substanciais. Mas acho que um dos grandes... Mas dá para prever também algum tipo de incisiva legiferação por parte do TSE, né? Para tentar pelo histórico. Para tentar corrigir isso e nós vamos... E a grande questão é... A reforma vai alterar ou não o financiamento privado por candidatos? Porque nós temos figuras, sei lá, como o João Dória. Vamos usar o caso do João Dória. A gente evita falar o nome de pessoas, mas ele é um empresário riquíssimo e acabou assumindo foi eleito prefeito de São Paulo. Ele financiou grande parte, praticamente sozinho, a sua campanha eleitoral. E ele se dá ao desfrute de não receber nenhum subsídio como prefeito, fazendo a doação integral dele, e não só isso, ele paga para poder trabalhar,
que costumeiramente ele faz excursões para o exterior, usando recursos próprios, levando uma entorragem de assessores, para tentar usar a sua função, o seu prestígio internacional enquanto, aspas, empresário, homem bem-sucedido, para trazer recursos, enfim. O que eu acho que vai acontecer é cada vez a maior elitização das classes políticas, se a gente persistir nessa ilusão de achar que a saída para tudo é proibir ou limitar, de tal sorte que... Financiamento privado, né? Tem um outro ponto que, na minha concepção, ele é ridículo, eu uso esse termo de maneira proposital, é nós limitarmos o período de campanha. É um contrassenso. Nós colocamos que a campanha eleitoral dura apenas 45 dias, quando é em verdade. Todos sabemos que a campanha eleitoral dura, o processo bem construído dura 1 ano. Então, a partir do momento que fecha-se a janela do artigo 16 da Constituição Federal, que é a alteração das regras do sistema eleitoral, das regras do jogo eleitoral, as movimentações começam a ficar efervescentes. E aí nós temos agora a possibilidade de troca de partidos a 6 meses das eleições. Então trocou partido, 6 meses a campanha começa de verdade. Começa numa, aspas, pré-campanha, sem pedido de voto, mas efetiva, com um grande uso de recursos nos quais não são contabilizados porque não estão em campanha. Logo... É uma ficção, né? Esse negócio dos 45 dias é uma ficção. Logo, porque 45 dias não dá tempo de nada. Uma ficção jurídica. Não dá tempo de nada. Então o cara vai receber 3,5 bilhões para gastar em 45 dias. Sendo que o grosso da campanha foi feito antes, com o cara na televisão, o cara no rádio. Ou o cara já é político, ou o cara já é político, ou o cara tem grande acesso aos meios de comunicação, de forma que 45 dias é só para confirmar, só para saber o número do cidadão. Sendo que a campanha vai ser cada vez mais ilusória. E se achar que isso vai melhorar o senso de representatividade, é um ledo engano, enfim, algo, para mim, dos mais absurdos achar que a gente tem alguma salvação reduzindo o tempo de campanha. Eu sou radicalmente oposto, eu acho que tem que aumentar o tempo de campanha. Tem que aumentar. Diminui lá as firulas para poder ficar uma campanha mais de debates, enfim. Mas para mim, eu acho uma hipocrisia achar que a campanha eleitoral dura efetivamente 45 dias. O que você acha? O que eu acho a respeito de? Essa diminuição do tempo de campanha... Não, também eu concordo. Concordo que há uma ficcionalização e concordo também que esse caminho de fazer prevalecer o financiamento público não é o melhor. É óbvio que a situação do financiamento eleitoral brasileiro era drástica, como tem sido revelado nos últimos anos. Só que você sair do 8 para o 80 também não é uma situação que me parece adequada, né? Eu acho que a gente tinha que ter, de algum modo, um sistema de financiamento privado com controle, né? Efetivo. É o que nós tínhamos antes. Eu acho que estava funcionando. Então, é que aconteceram algumas questões assim que exasperaram disfuncionalidades, né? A questão aí da relação promíscua do poder público com empreiteiras, essas coisas todas que a gente está vivenciando. Mas isso também se deu porque o sistema perdeu as possibilidades de controlar a higiene do processo. Mas aparecia, né, Rafael? Nós sabíamos que quem estava doando era o cara da carne, era o cara da empreiteira. Dava para saber. Agora, nós não sabíamos como que isso aconteceu, qual era a gênese dessa questão. Que é exatamente o que as recentes operações policiais vêm demonstrando, que havia uma gênese para tanta benemerência. Uma coisa que eu tenho certeza é que o fato de você proibir não significa que resolveu o problema. Ou que não vai existir, né? Ou que não vai existir alguma outra forma. É que nem um sujeito, aquela piada ridícula que todo mundo... O sujeito que é pego traindo, que é pego o seu cônjuge traindo no sofá da sua casa, ele se deflagra a situação e ele resolve, enfim, por fim aquele malefício que assaltou a vida dele. Qual é a solução? Troca o sofá. Exatamente. Que é o sofá que foi o agente causador
naquele sofisma todo que levou ao dissabor. O que nós fazemos? Nós não vamos trocar os políticos, nós vamos trocar a consciência, nós vamos trocar as regras para ficar como tá, trocar as regras para que elas permaneçam como são. É aquela, de novo a frase, né? No Brasil a gente muda para ficar um pouco pior ainda. Mas tem um outro detalhe, né? Que é o fato de que, nesse caso, além de ficar pior, a viúva ainda paga a conta, né? Então, isso é o... E cada vez mais, né? Da onde vão sair a complementação dos 900 milhões de fundo partidário? Lembrando que há 8 anos esse fundo era de 270 bilhões, aí ele foi triplicado para 900 milhões. 270 milhões. Milhões, aí ele foi triplicado. Aí o Romero Jucá, em pleno ajuste fiscal, início do ajuste fiscal, foi lá e mandou para 960 e lá vai fumaça. E agora para 3,6. E agora para 3,6, exatamente. Estamos vivendo em tempos de carestia. Enfim. Aliás, assim, tem um detalhe também, né? Quando ele elevou para quase 1 bilhão, os 960 e poucos, foi na calada da noite também. Emenda parlamentar, de que não era para aparecer, só que aí um jornalista chato foi lá e viu que a emenda tinha sido feita e que quem tinha feito era o senador Romero Jucá. Né? Enfim, e agora vão triplicar não sei de onde, né? Vai ter que aumentar o imposto de renda, vai ter que aumentar a gasolina. Daí que vem, né? Eles vão lançando as coisas, né? Esse governo ele é pródigo nisso. Eles pegam e lançam notícias para testar e ver como é que ela se acomoda na opinião pública, né? A última foi do imposto de renda. A do imposto de renda, para mim, é nítida a estratégia. Que eles chegam, viram e falam assim, vamos aumentar para 35% do imposto de renda. Aí para ver a reação. No outro dia teve... A internet estourou, quebrou, porque todo mundo se revoltando com a situação. Aí eles recuam, dizem, não, ninguém vai aumentar o imposto de renda, mas estamos estudando um aumento em outros níveis. Então, quer dizer, não vai aumentar os 35% no imposto de renda, mas nos indiretos vai vir uma bordoada, como já veio por conta da questão do... Você escreveu no Conjur sobre a proposta? Eu escrevi, na verdade, sobre o decreto que aumentou PIS/COFINS para os combustíveis, né? Não, que tem a ver com a estratégia desse governo de buscar meios para subsidiar. Tem a ver com isso e tem a ver também com a estratégia. Não tô falando do imposto. É que a minha intenção no artigo era discutir, a minha intenção é do Thiago, porque nós fizemos em parceria, era discutir, na verdade, uma questão de direito constitucional que essa situação só escancarava, né? Cuja pergunta básica é: o presidente da República, por um ato imperial isolado, pode fazer algo como aumentar um tributo, que significa violar, diminuir ou restringir o seu, o nosso direito de propriedade? Ou isso precisa ter algum tipo de possibilidade de contrapeso? Porque na verdade o que você precisa é de algum tipo de avaliação para fazer uma checagem para limitar eventuais excessos, né? Então, assim, pode ser que o legislativo confirme, ok, mas pelo menos passe pelo legislativo para você ter uma oportunidade de debate, uma deliberação pública. Para que você tenha a construção de acordos suficientes para poder levar aquilo adiante, etc e tal, para evitar, teoricamente, que haja uma imposição arbitrária de algo que lesa direitos fundamentais, porque a propriedade também é um direito fundamental, a gente tem que lembrar disso, né? Então... meter a mão no bolso do contribuinte é algo que deveria ser feito com algum tipo de criteriologia e com todas as possibilidades de checagem e a possibilidade de você aparar eventuais excessos, né? Então a ideia do artigo era discutir isso, porque o decreto foi feito com base numa lei que permite que o executivo aumente alíquotas, sem precisar da autorização legislativa, né? Aí a nossa defesa no artigo era que se o dispositivo existe, ele é inconstitucional, né? Porque ele está atribuindo ao administrador uma competência que a Constituição não deu. Então, se você vai fazer isso, você não pode fazer por lei ordinária, você tem que fazer por emenda à Constituição. Não existe a emenda à Constituição nesse sentido, portanto, há uma inconstitucionalidade. Agora, evidentemente, o decreto está aí, está produzindo efeitos, existem discussões, tem 2 ações populares discutindo, que já foram... derrubadas. Com liminares e derrubadas. Com liminares, mas que foram derrubadas pelos tribunais.
E tem também uma ação direta de inconstitucionalidade agora, que a Rosa Weber já aceitou. Hã? Ela tente eliminar? Não, liminar na ação direta de inconstitucionalidade ela não pode ser determinada monocraticamente, ela tem que ser avaliada pelo plenário do Supremo necessariamente. E então o que ela fez foi determinar que fosse prestados os esclarecimentos necessários pela autoridade que prolatou o decreto, no caso do presidente da República. Sumário ou para levar? Ou ela já não seus 5 dias eles têm de prazo, né? Eu acho que isso daí deve vencer agora no início da semana. E aí assim que eles receberem as informações do presidente da República, essa matéria deve ser levada a julgamento pelo plenário, que aí sim o plenário vai deliberar se é o caso de conceder a medida cautelar ou não. Mas, assim, independentemente do resultado, eu acho que é uma discussão muito importante. É uma discussão que tem que ser feita nesse nível. Não é, a questão principal aqui não é saber se o aumento fica ou cai. A discussão principal é saber até que pontos os poderes do presidente podem chegar. Exatamente. Que já são exacerbados, né? Mas... Exatamente. Bom, obrigado, Rafael, pela entrevista. Você começou me entrevistando e eu que terminei te entrevistando. Isso. Foi muito elucidativo também. Foi um drop de entrevista, né? Isso. Qualquer dia a gente pode se entrevistar, mas aí a gente faz uma pauta, a gente traz um livro e tal. Você traz claro. Você traz um livro teu, eu trago um livro meu. Hoje o nosso convidado seria o nosso querido João Araújo, mas ele teve um problema, não pôde chegar, então a gente... Fez um improvisions. Improviso. A vida é um grande improviso, né? A gente já estava ali falando da finitude, essas coisas todas, enfim. Hoje o programa tá meio etéreo, né? Assim. Filosófico, né? Pra mim é heideggeriano, né? Normal. É só a minha vida, normal. Bom, vamos acabar com a semana, então? Com o programa da semana, pelo menos, né? É isso aí. E semana que vem é o número 9, cabalístico, né? O nosso programa. Pois é, então. Que significa nada, né? Nada. Mas tudo bem. Então a última música eu escolhi, você gosta pra caramba, é Piano Bar. Mas veja bem, tem uma frase do Guimarães Rosa no Primeiras Histórias, no conto O Espelho, que diz assim: quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Vamos pra música. Bora então. Piano Bar, Engenheiros do Havaí, muito obrigado, valeu você e até o próximo. Você ouviu na Rádio Unaerp Cruzada Jurídica. Produção e apresentação dos professores Luiz Scarpino e Rafael Tomás. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismounaerp.com.br. Uma mãe reconhece na outra as noites